Espera um pouquinho. Deu. Tá gravando? Compartilhamos. Compartilhamos. E ocultar. Vamos lá. Paramos aí, né? Enxergaram isso? Eu só preciso de alguém que me diga, tá, gente? Por favor, não me deixe sozinho aí. Estão enxergando estatística descritiva? Sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Gente, então é o seguinte, ó. A continuidade do nosso trabalho, hoje a gente começa a trabalhar com os testes e a partir da aula que vem, toda a aula até o final a partir da que vem, tá? Terá um trabalhinho, tá? Então hoje a gente está tentando só entrar bem na parte do programa, né? Vendo algumas coisas para fazer. Hoje a gente já começa, mas a aula que vem, final da aula, a gente já lança um trabalhinho para vocês desenvolverem. Até eu posso lançar antes do trabalho mesmo, porque eu sei que alguns vão tentar desenvolver até no horário do desenvolvimento da aula. Não acho legal, porque é interessante que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Bom, vamos lá. Então, e mesma coisa, tá, gente? Cada um, o mesmo esquema do trabalho anterior. Vocês vão ter um conjunto de dados, e esse conjunto de dados vocês vão incluir alguns valores aleatórios. Portanto, o esquema é igual, sem possibilidade alguma, só que no programa agora é fácil de eu confrontar e verificar. Não pode ter resultado igual, tá? Valor do P, valor de média, valor disso, daquilo, tudo tem que estar diferente. Então, vamos lá. Então, gente, hoje a gente dá só um pitacozinho, mas muito pitacozinho mesmo, sobre a questão da estatística descritiva. Porque quando tu quer descrever o teu conjunto de dados, por exemplo, eu quero descrever a turma nossa segunda-feira à noite. Bom, beleza, como é que eu vou descrever a turma? Eu vou descrever a turma da seguinte forma. Olha, é composto por tantos alunos, dos quais tantos por cento do sexo masculino, tantos por cento do sexo feminino. Vocês já sabem como encontrar esses percentuais no SPSS, não é mais aquelas regrinhas do Excel. Eu quero também algumas outras informações, por exemplo, a média da idade de vocês. Então, quer dizer, às vezes pode ser média e às vezes pode ser obrigado a utilizar a mediana. Até coloquei aqui embaixo, né? Então, a gente vai usar a média ou a mediana no trabalho. Aí o cara diz assim, normalmente eu uso a média, porque a média é um fator representativo. Olha, a gente pode até ser, na maioria dos casos, mas em alguns casos ele não é o valor representativo, tá? Então ele depende de alguns elementos. Vocês vão entender na medida que a gente for trabalhando os testes, vocês vão entender. Nos primeiros testes, a gente vai usar sempre a média. Nos testes finais, ali pelo meio do mês que vem, a gente vai usar um outro teste, outros testes e com a mediana e não mais com a média. Então, o que a gente tem que tomar cuidado sempre num conjunto de dados? Então, claro que ninguém vai pedir para vocês calcularem, é só vocês digitarem esses valores, eles vão calcular para vocês a média e a mediana. Será que aqui seria o melhor valor representativo a média ou seria a mediana? Então, a gente vai ter que fazer, analisando assim a grosso modo, olhando, acho que a mediana seja o valor mais representativo. Porque a média de 81, dá para notar que não, o indivíduo 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9, o 12, o 11 e o 12, nenhum deles tem 81 ou mais de 81. Então, quer dizer, eu acho que 81 não seria um valor muito representativo aqui, embora tenha dado. E o valor mediano, lembrando que o mediana, ela divide um grupo ao meio, seria aqui, neste caso, o valor representativo. Tudo porque o indivíduo F e o indivíduo I foram os dois indivíduos que puxaram a média para cima e, portanto, não seria representativo do grupo todo. Então, a mediana seria melhor, tá? Mas como que eu posso ver isso daí? Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Se os dados forem considerados normais, então acho que está aqui mais ou menos por aqui, ó. Aqui, ó. Deve-se usar a média ou a mediana? Essa é a pergunta que está sendo feita aqui. Bom,
E é realmente uma pergunta muito importante, tá? Então, para respondê-los, o que a gente tem que identificar? Se o nosso conjunto de dados representa uma distribuição normal, logo, daqui um pouquinho, daqui uns 15, 20 minutos, a gente já vai ver isso. Então, a distribuição sendo normal, eu vou usar a média. Então, até vou colocar aqui salientando. Se a distribuição for normal, usaremos a média como valor representativo. Caso a distribuição não sigam a normalidade, nós vamos usar a mediana como o valor representativo. Então, olhem bem, tem uma regra bem fácil, e aí a gente vai ver que vai ser muito fácil olhar no programa. Se a distribuição for normal, mas eu tenho que saber se ela vai ser normal ou não? Sim, mas é uma regra muito fácil de vocês identificarem. Então, se a distribuição for normal, usaremos a média. Se a distribuição não for normal, a gente chama de não normal ou assimétrica, a gente então não representa pela média e sim pela mediana. Deixa eu ver uma coisinha aqui, gente, para mostrar uma coisa para vocês. O que seria uma distribuição normal? Então, vou botar aqui, ó, distribuição normal. Vou pedir para que me mostre uma imagem. Ó, vocês entenderem o que é normal. Ó, normal é uma distribuição assim, tá vendo? Ó, em forma de sino, ó, tá vendo? É um sino em que não tem a mesma quantidade para a esquerda e para a direita, mas há um desenho muito simétrico, né? Se dessa linha aqui no meio para a esquerda, do meio para a direita, a gente tem desenho muito simétrico. Então, esse desenho aqui representa uma distribuição gaussiana ou distribuição normal. Então, quando eu tenho uma distribuição normal, eu uso a média, portanto, como o valor representativo desse conjunto de dados, tá? Vamos achar uma não normal aqui. Então, vamos botar aqui uma distribuição não normal. Vamos lá. Então, uma distribuição não normal, vou pegar um exemplo qualquer aqui, pode ser essa aqui. Olha ali, gente, ó, por que ela não é normal, né? Porque tu não vê uma simetria, se eu botar uma linha aqui no meio, tu não nota uma simetria que esteja acontecendo, como está acontecendo aqui, tá vendo? Aqui tu tem uma simetria acontecendo, né? Agora aqui não. Ah, mas o desenho parece uma... Não, tudo bem, mas tu não vê uma simetria. Mas vamos pegar uma mais achatadinha ali. Vamos pegar... Sução... Uma que não seja normal, mas mais achatada, tipo essa aqui. Olha ali, olha aqui. Se me disser que isso aqui é uma distribuição normal, então não estamos loucos, né? É óbvio que não. Por que não? Porque se a gente traçar uma linha no meio, bem aqui no meio, aqui, mais ou menos por aqui, o que eu tenho para a esquerda e para a direita são coisas totalmente diferentes, são resultados totalmente diferentes. Eu posso garantir para você, se eu fizer a média desses resultadinhos aqui de baixo, ele vai dar um valor próximo a esse aqui, ó, né? Próximo a esses dados aqui no início. Por quê? Porque no início ele tem uma grande densidade, uma grande quantidade, e já lá no final ele tem pouca quantidade. Consequentemente, a média com certeza nos dará um valor um pouco mais aqui, localizado aqui para a esquerda. Se a gente fizer numa distribuição normal, bom, vou pegar um normal bonitinho aqui, pegar um normal bonitinho, esse a gente consegue detectar que a média vai girar em torno de mais ou menos por essa região aqui no meio, perfeito? Então essa é a diferença. Mas como que a gente vai identificar no olhômetro? Não, nós não vamos identificar no olhômetro coisa nenhuma. Existe uma regra que a gente vai seguir. Daqui a 15 minutos a gente vai saber como usar essa regra, tá? Bom, então já sabemos o que fazer. Outra coisa, se tu usar a média no teu trabalho, não esqueça de usar junto a ela o desvio padrão. Então é a média mais ou menos o desvio padrão, tá? Então a gente pensa sempre nesse caso aí, a média mais ou menos o desvio padrão. Ah, mas como é que é o desvio padrão? Então vamos lá. Vamos lá? Vamos começar aqui a gente brincar um pouquinho no programa? Então a gente vai abrir o programa, o meu já está aberto. Vocês então
cliquem aí, espero um pouquinho para que vocês, então, tenham o programa em mãos. Tá zerado o banco, tá? Vocês sabem que a partir da próxima aula eu vou fornecer para vocês um banco, tá? Para a gente não perder tempo em construir o banco de dados. Então vai ser a nossa última aula de construção. Foi a aula passada e mais a aula de hoje que a gente está construindo, então, o nosso banco de dados. A partir da aula que vem eu vou enviar para vocês o banco e vocês vão só clicar no banco e vai abrir o SPSS, se vocês, lógico, tiverem instalado ele no computador de vocês. Muito bem. Então, vamos lá. Se deu, acho que deu tempo, né, para vocês, então, clicar ali no ícone do SPSS, que é aquela bolinha com símbolo de somatório e tal. E aí a gente já vai criar, então, a nossa primeira variável de hoje. Então, quando eu quero criar uma variável, você sabe que tem duas abas aqui embaixo na esquerda, que quando está laranja, ela está ativa. Quando ela está azul, ela está inativa. Inativa no sentido não tô nela. Então, eu quero criar uma variável, então eu tenho que criar aqui visualização da variável. Quando eu quero dados, é os dados. Então, aqui eu vou botar o quê? TCD4, né? Então, eu digito aqui o TCD4, por quê? Porque são as células TCD4, tá vendo aqui? Então, eu já botei o nome certinho, e para não perder tempo nenhum, eu vou dar um Ctrl+C e volto para o programa, só que daí, como são os dados, eu venho na visualização dos dados, na primeira coluna está ali representado o TCD4, e vocês vão dar Ctrl+V. Se não der o Ctrl+V, às vezes não dá, tá? E aí vocês, aqui nesse lugarzinho, vocês clicam com o botão direito do mouse e colam, né? Tá? Então, qualquer jeito, vocês vão achar isso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui, só para recapitular, gente. Então, ela é numérica, acho que ninguém tem dúvida. A largura não se mexe. Os decimais, eu vou repetir o que eu falei para vocês. Isso chama-se frescura, mas dá para ver que todos os números aqui são inteiros. Portanto, para quem quer saber o que significam os decimais, 0 casas decimais. Rótulo, eu posso colocar aqui células, por exemplo, células, né? É o que ele representa, o TCD4. Valores, lembram? A gente tem que colocar aqui quando tu divide masculino e feminino, quando tu divide em idoso e adolescente, adulto. Tu vai colocar ali quando tu tem primeiro momento, segundo momento. Então, quando tu tem divisão de grupos, tu vai usar essa coluna dos valores. Número omisso, nós não temos nenhum. Poderíamos ter, mas aqui nós não temos nenhum número faltante. Portanto, não vou falar nada sobre ele. Colunas, não mexo. Alinhar é frescura, mas para saber o que é, se eu botar centralizar, tu vai ver que os dados ficaram centralizados, que é realmente uma grande frescura. E a medida, eu acho interessante sempre a gente já definir. Ela tem que clicar aqui no cantinho, aqui no desconhecido, aqui bem aqui, ó, no cantinho, clica, vai aparecer uma régua, que é uma medida, ordinal e nominal. Vocês sabem que nominal seria masculino e feminino, tá? E ordinal seria dor forte, fraca, né? Média, dor, né? Tem uma grandeza, tem ordem, mas o nosso caso aqui é escalar. Bom, feito isso, os nossos dados são lindos e maravilhosos ali em cima, e vocês sabem aquela dica que eu sempre dou. Se vocês têm esse disquetezinho aqui colorido, é sinal que vocês ainda não gravaram, ou se gravaram, não atualizaram a gravação, tá? Então, a gravação ela é importante, então vocês já podem clicar aqui, eu vou esperar um pouquinho, vai aparecer onde é que eu quero colocar. Eu quero colocar isso aqui, porque depois vou apagar, na área de trabalho, né? Vou botar aqui na área de trabalho, e vou chamá-lo de, aqui no título, de segunda, eu gosto da letra maiúscula, tá, gente? Então, segunda noite. Ó, segunda noite. Beleza. Mando salvar.
E aí está salvo lá, ó, tá vendo? Primeiro, o disquete ficou desabilitado e aqui está escrito segunda noite. Então tá aqui, o nosso banco de hoje de trabalho vai ser no banco segunda noite. Muito bem, o que eu quero aqui nesse banco? Bom, eu quero descobrir algumas informações, tipo, eu quero saber a média, eu quero saber mediana, mas o que eu vou usar, eu ainda não sei. Se eu vou usar média ou vou usar mediana. A gente nota, gente, pelos valores que aqui são representados, acho que a gente não tem assim um valor muito discrepante. Tem um aqui de 500 e pouco, mas nós temos 400, 300 e pouco, 300 e pouco, 300 e pouco. Então, acho que um bom valor aqui para representar seria a média e o desvio padrão. Mas isso eu acho, eu não tenho certeza porque ainda não aprendi isso. Bom, como é que a gente faz para encontrar a estatística descritiva? Nós temos várias maneiras de encontrar. Aqui vocês têm em negrito a maneira de encontrar. Vocês têm várias maneiras de encontrar. Podemos fazer o quê? Ir em analisar, estatística descritiva, e o mais completo é explorar. O explorar é o mais completo. Tu passa células, estava aqui células, TCD4, tu viu que células é o que está no rótulo, TCD4 é o nome da variável. Então, células TCD4, passo para o outro lado e dou OK. No que eu dou OK, aparece para nós aqui um quadro bem grande, né? Com média 295, mediana 315, tá vendo? O que mais aqui? Olha aqui, ó. Erro, desvio, gente, é o desvio padrão. Acostumem a esse termo, ele não coloca desvio padrão, chama-se erro, desvio. É o nome que te dá ao desvio padrão. Qual o máximo TCD4, o mínimo, o máximo TCD4, qual é o intervalo, né? Aqui dá o intervalo de confiança para a média, com 95% de confiabilidade, a minha média deve cair sempre entre 220 e 370, né? Nós temos aí o chamado intervalo de confiança, tá? Então, se eu usar a média, eu uso junto a ela o erro desvio, que é o desvio padrão. Se eu usar a mediana só basta para nós, tá? Bom, então aí a gente descobriu a estatística descritiva, estou descrevendo aqueles resultados lá. A outra maneira que eu tenho também é vir aqui em estatística descritiva, descritivos. Aí tu passa a célula TCD4 e aqui tu tem as opções. E as opções tu define o que tu quer. Variância, amplitude, defino tudo, pronto, beleza. Vamos dar aqui um continuar, vamos dar o OK, e aqui vai aparecer, gente, ó, eu tenho 13 indivíduos, o mínimo, o máximo, média, desvio, erro, não é o erro desvio, tá? Cuidado, erro, não é, quem é o desvio padrão é o erro desvio, o próprio nome já diz, né, desvio, erro desvio. Então, se eu usasse aqui, usaria 295 e o 194, tá? Então, vocês têm essa opção. E temos ainda uma terceira opção, olha a quantidade de maneiras da gente encontrar as médias e tal. Vai aqui, ó, em analisar, estatística, frequência. A melhor é aquela primeira, né? Passa a célula para o outro lado, vem aqui em estatísticas e aí tu vai marcando o que tu quer. Tu quer média, sei lá, mediana, moda, erro, desvio, tá ali embaixo, quartis, tá, sei lá, percentis, aí vai colocando o que tu achar interessante, mínimo, máximo, dá OK, beleza? E aí nós encontramos média, erro, desvio, a mediana, o mínimo e o máximo. 13 valores, nenhum omisso, né? Os percentis, tu lembra lá o quartil 1, quartil 2 e o quartil 3? Quartil 1, 188, quartil 2 é a mediana, 315, dá para ver ali, ó, mediana, o mesmo valor. E o quartil 3, 368. Pronto. Aí não tem mais nada aqui, né? Então, tu vê que tem 3 maneiras distintas de encontrar. Então, se hoje eu fosse representar as células TCD4, provavelmente eu representaria ela da seguinte forma.
294, mais ou menos 124, né, de células, né? Então, a contagem de células TCD4, em média, 294, mais ou menos 124, tá? Então, a gente representaria dessa forma ali. Então, tá aí, bem bonito e tal. Outra coisa legal que a estatística me dá é quando eu vou na estatística exploratória aqui, ó, descritiva, explorar. Tá ali, tá a célula, manda rodar de novo. Espera um pouquinho, vai lá embaixo. É esse gráfico, é o gráfico chamado na estatística de gráfico box plot. Esse gráfico de box plot, ele mostra, gente, que não está muito assimétrico, não está extremamente simétrico, tá? Os dados não estão simétricos. Lembrando que esse cara seria a metade daqui para cima e a outra metade daqui para baixo. Dá para ver que a metade para baixo contém o maior número dentro da caixa. Então, quer dizer que é simétrico, perfeito, não, perfeito não é, né? Mas eu não posso garantir se eu poderia usar a média e o desvio padrão ou teria que usar a mediana, porque a gente não aprendeu ainda, eu só estou tentando olhar. Lembrando que esse gráfico de box plot, ele tem a linha central sendo a mediana, a linha lá em cima sendo o maior valor, é 500 e pouco, lembra? O menor valor é 109, se não me engano. Aqui é o quartil número 1, que é ali 200, o quartil de número 3, entre 300 e 400, tá? Então, nós temos aí essa forma, então, de representação. Notem que 25% dos dados estão nessa região aqui da caixa, 25% dos dados estão nessa região aqui da caixa de baixo, 25% dos dados estão nessa região desse bigode, e mais 25% nesse outro bigode aqui. Dá para ver que os bigodes são de tamanhos diferentes e as caixas, a divisão delas também é de tamanho diferente. Mas eu não posso afirmar no momento nada sobre se eu vou usar média ou desvio padrão, tá? Lembrando que aí tem todas as informações que eu falei agora estão representadas aqui. Ó, a linha mediana dentro da caixa não é equidistante, isso então que os dados são assimétricos, só que eu não sei se eu vou poder usar a média ou não, porque eu preciso de fazer um teste, logo a gente aprende. Os extremos é mínimo e máximo, os pontos que estiverem fora do gráfico são chamados outliers, né, ou suspeitos de serem outliers. Então, eu coloquei um ponto daí, agora aqui, ó, eu troquei esse valor aqui, ó, por 700, e vocês vão ver agora o que vai acontecer se eu trocar ele por 700. Então, eu troquei esse valor por 700. Vamos ver o que dá. Manda rodar de novo. Ó, manda rodar, ele pode ser aqui, então, né? Pode ser aqui, gráfico, analisar, descritiva, explorar, e dá OK. Aí tu vai ver que, olha o que aconteceu aqui, ó. A média aumentou, o desvio aumentou, né? Então, e aumentou muito. E aconteceu que apareceu, o gráfico ficou diferente, né, gente? E outra coisa interessante aqui, ó, apareceu esse número estranho, e esse número estranho, ele é um número em que te dá apenas uma ideia. Olha, gente, dá uma olhada nesse número aqui. Vê se esse número é possível. Será que não é um erro de digitação? Será que o Clândio ali era para digitar 100, digitou 700 por um erro de digitação? Então, quer dizer, ele dá a chance de tu olhar novamente para este valor com uma visualização aí mais, né, mais top, mais direta, para saber se esse número realmente ele continua na história, continua no trabalho, ou realmente ele tem que ser eliminado. Isso aí não é eu nem tu que tem, não, quem tem que definir isso aí é quem está na ponta do trabalho. O que eu coloquei aqui? O que eu faço com os outliers? Né? Então, os outliers podem dar um viés, né? Viés é dar um erro negativamente no resultado de toda a análise. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó, ou exclui, porque esses dados discrepantes realmente fica muito zonzo os nossos resultados em termos de trabalho,
realizar uma análise separada, tirando ele para ver o que ia acontecer, e aí tem outros caras, mas assim, ó, muito claro, muitas vezes o Outlier é exatamente aquilo que tu está procurando, portanto, não é legal tu retirar, né, tá? Bom, tá aí. Agora a gente começa a entrar numa parte, sim, muito importante, que a partir de agora a gente vai realizar todos os testes estatísticos, que são em número de 3, 4, 8, 9, 10. São uma base de 10 testes estatísticos aí, tá? Bom, o que significa? A gente precisa saber essas grandes teorias aqui, que está tudo colocado aí no polígono na página 12. Olha, gente, eu coloco isso porque é obrigatório a gente colocar alguma informação, senão eu já passaria direto para o teste e deu. Só que a gente tem uma maneira prática, rápida e rasteira de fazer os testes estatísticos. Então, eu não vou me deter muito nisso. Vocês vão ter que lembrar de pequenas coisinhas que são importantes para analisar quando tu aplica um teste. Então, essa história de criar hipótese nula, criar hipótese alternativa e tal, bom, gente, isso é tu explica para quem está fazendo um curso de estatística, tu explica para quem está fazendo um curso de matemática, mas tu não explica para quem está fazendo um curso na área da saúde, entendeu? Porque não tem fundamento nenhum. O que tu tem que fazer é tiro curto, ó, é pai e acabou. Aí eu tenho assim, agora criamos a hipótese nula. A hipótese nula é isso, escreve. Depois criamos a hipótese alternativa. Nada disso. Só que eu tenho que colocar, né? Por quê? Porque faz parte da teoria, né? E aí a gente vai cair em dois. Eu vou ficar sempre numa encruzilhada, tá? Que são os testes paramétricos e os testes, então, não paramétricos. Toda vez que os meus dados forem representados por uma distribuição normal, e você já sabe o que é uma distribuição normal, só não sabem ver na estatística como que eu descubro, né? Mas você já sabe o que são os dados normais, ou aproximadamente normais. A gente vai usar os testes chamados testes paramétricos. Se porventura falhar a normalidade, nós usaremos uns testes chamados não paramétricos, tá? Os testes que a gente vai usar estão aqui neste quadrinho. Nesse primeiro quadro, dos testes amarelos, eu vou chamar de teste amarelo e teste verde, tá? Então, os testes amarelos, eles são testes para quando os dados forem paramétricos, certo? Então, quando forem dados paramétricos, ou seja, a distribuição for normal, agora aqui embaixo, está vendo? O que precisa para aplicar o primeiro teste? Distribuição ser normal. O que precisa para aplicar esses testes aqui? Distribuição normal. O que precisa para aplicar uma nova? Distribuição normal. E além disso, tem uma outra coisinha depois, que a gente não vai aprender hoje. Hoje só aprendeu normal. Então, tem duas regrinhas aqui para a nova. Tem uma regrinha para o teste T, outra para o teste T, e a mesma regra para o teste T também. São testes T com nomenclaturas diferentes. Se, porventura, falhar a distribuição normal aqui, tu vai para os testes de baixo, que são os testes de Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis e teste do Chi quadrado. Então, esses testes a gente vai usar quando a normalidade falhar. Gente, parece ser uma coisa do outro mundo, e é a coisa mais simplória do mundo também. Parece ser, mas não é, tá? Então, eu não tenho como, gente. A primeira coisa que você faz sempre numa análise estatística chama-se teste de normalidade. É ele que vai definir. Tem muita gente que chega aqui dizendo o seguinte, ó, a professora acha que tem que aplicar o teste T. Tá, tudo bem. Eu faço a pergunta para o aluno. Ela aplicou um teste de normalidade? E normalmente o aluno diz, mas eu nem sei o que é isso. Ou sei, mas estou lá, não lembro muito bem. Mas eu quero saber se a professora que pediu o teste aplicou ou não. Não, ela não fez nada, ela só acha que é o teste do teste T.
E eu disse assim, ela pode estar certo, ela pode não estar certa, ela tem 50% de chance do que ela disse ser verdade, mas também tem 50% do que ela disse ser uma grande mentira. Então essa história de eu já venho com um teste de casa para te fazer, é melhor ficar quietinho e não falar nada disso, porque eu não consigo, ninguém aqui é mãe de Iná, para ficar adivinhando as coisas antes do tempo. Então, sabe, a gente escuta às vezes certas coisas que eu digo, calma, calma, para a gente poder saber o teste a ser aplicado, a primeira coisa que eu tenho que fazer chama-se teste de normalidade. Já fez? Não. Então não fala nada. Tu pode ter dúvida, e a dúvida seria o quê? A professora disse que tu vai aplicar aí o teste T pareado ou o Wilcoxon. Perfeito. A professora disse que tu vai aplicar o teste T para amostras independentes ou Manu-Whitney. Ou, né? A professora disse que tu vai aplicar uma ANOVA ou um Kruskal-Wallis. Então, quer dizer, vem com os dados, tu já tem os dados e vem me dizer o que vai aplicar se tu não aplicou a normalidade, tá? Então a normalidade, gente, eu digo sempre que ela é uma das partes mais importantes da estatística e por ela ser tão, mas tão importante que ela... Ih, acho que me manei umas coisas aqui. Ela de ser tão importante que ela não participa do trabalho. Você assim, pô, mas ela é importante, não participa? Ah, ela tem vergonha de participar. Ela não participa do trabalho. Ela só vai me dizer, normalidade ok? Ok, testezinho amarelo. Vai procurar um desses testes amarelos aí para fazer. A normalidade não deu ok. Vai procurar um desses testes verde aqui para aplicar. Certo? Então a gente tem que saber isso, fazer isso, representar isso, tá? Vamos ver como é que a gente faz então. A gente tem aqui já, começando agora, com o teste de normalidade. Então ali na página 14, né? Bom, gente, querem enrolar ou não querem enrolar? Bom, não quero enrolar, então vamos lá. Eu vou até anotar aqui que normalmente eu gosto da aula sempre escrevendo, gente. Estou aqui, parece que estou no quadro. Ali a caneta. Tá? Então, o que acontece aqui? Toda vez que tu for verificar a normalidade, tu vai aplicar um teste de normalidade. Oh, que grande coisa que tu falou. Eu estou escrevendo aqui também, tá? Bom, o que acontece? Quando tu aplica um teste de normalidade, vão aparecer esses dois nomezinhos aqui, ó, nomes bem esquisitos e conselho aí para um nome de algum cachorro, alguma coisa, né? Imagina, chamar, ô, Komogorov, vem aqui. Shapiro é um nome mais tranquilo, né? Oi, Shapiro, nome bonzinho. Então, um desses dois testes, tu vai ter que decidir por um ou por outro. Aí o cara diz assim, unido, unitia, minha mãe. Não, não é assim que funciona. Se fosse assim, né? Seria interessante, né? E interessante não, seria ridículo. Então, Komogorov ou Shapiro? Muito bem, Shapiro ou Komogorov. Mas como é que eu vou decidir por um ou por outro? Tá aqui embaixo, daqui um pouquinho tá aqui, tá ali embaixo. Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso trabalho. Aí, a gente vai... Os dados, bom, decidido por um deles, né? Decidindo por um deles, tu vai em busca do SIG. O SIG, S-I-G, tá? É o famoso P. A partir de hoje, dia 10/5, 19 horas e 6 minutos, quando vocês enxergarem no quadro SIG, é o P. É aquele, tu vai dizer assim, eu vou dizer, gente, que ele é o famoso P. Por mais que vocês me digam assim, ó, que famoso que é, eu não conheço ele. Tu pode não conhecer, mas a partir de agora, quando tu lê qualquer artigo científico, tu vai verificar ou na leitura do artigo ou na própria tabela a presença do tal do P. Se vocês já leram isso, eu tenho certeza que vocês já leram, os professores já devem ter indicado algum artigo, depois eu posso mostrar alguns artigos aí e que tem a presença do P. Ou, repito, na leitura do artigo ou na tabela, em alguns casos até nos próprios gráficos, tá bom? O P aparece lá. E o P é o tal do SIG. SIG de significância. Significância. Então,
Este é o P. Muito bem. Aí, gente, olha a barbada. A barbada. Tá aqui escrito, ó. Depois vocês podem até fazer um pequeno resumo aí, ó. Se o P, o sig, tá? O famoso sigzinho, for maior que o nível de significância, que é dado por 0,05, outra hora eu explico para vocês direitinho o porquê, tá? Mas é um valor padrão de análise. Se der maior que 0,05, os dados são normais. Então eu vou anotar aqui assim, ó. Até vou anotar aqui, fazer conta que é o quadro, não tem aqui? Não tem. Vou anotar aqui, ó. Vai ser bem facilzinho. Vou anotar aqui, ó. P minúsculo. P ele vira maiúsculo, depois eu tiro ali. Maior que 0,05. Agora eu vou botar minúsculo ali, porque daí agora ele vai. Então, P maior ou igual, 0,05 praticamente não dá, mas vamos lá. Maior ou igual a 0,05, eu vou dizer que a distribuição é normal. Ah, que barbada, né? Quer dizer, o contrário, se o P é menor que 0,05, a distribuição não é normal. E aí, mas o que me interessa? Então, isso aqui é o resumo daquilo que está em verde ali em cima. Eu vou colocar em negrito, vou colocar centralizado, vou dar um enterzinho aqui. Tá ali, ó. Vamos ver como é que ficou. Tá bom, ficou legal. Então, se o P for maior ou igual a 0,05, a distribuição é normal. Se não for, não é normal. É bem simples, ou é ou não é, né? E se for normal, o teste é amarelo. Vamos falar na cor, tá? Fica mais fácil de entender. Se for não normal, o teste é verde. Aí, a gente vai aprender dessa maneira. Teste amarelo, teste verde. Teste amarelo quando o P for maior que 0,05 na normalidade. E aqui, quando for menor, tipo um 0,04, um 0,03, um 0,001, né? A gente, então, diz que usaremos um teste verde. Aí tu procura o teste verde correspondente para ele, tá bom? Bom, como é que a gente chega nesse tal SIG, nesse tal P, né? Então, gente, eu vou simplesmente copiar esses dados todos, não vou copiar os indivíduos, por favor, tá? Vocês só vão copiar as glicoses. Então, a gente vai lá no programa, lá na nossa base de dados. Ah, mas agora eu estou perdido. E essa base de dados, onde é que está? Aqui está o output, né? Vocês lembram o output? Output é tudo que eu fiz, ó, gente, ó. Tá tudo aí, ó. Ele não, ó, só se tu der mandar deletar aqui, ó, tu quer células, tá aqui, tu clica em células aqui na esquerda, ele vai direto nas células lá, ó, tá vendo? Tu quer o boxplot, aquele gráfico de caixa, ó, pimba, tá lá ele, ó. Aí tu olha aqui do lado, não precisa ficar, onde é que tá? Às vezes tá bem longe, né? É só vir aqui no canto e saber o que tu fez, ó. Então, vamos pegar aqui estatística descritiva. Tá lá, ó, tá vendo? Vamos pegar aqui boxplot. Olha ali, ó, rapidinho ele chega lá, tá bom? Tá, mas eu enrolei aqui vocês, né? Claro, a gente tem que dar uma enrolada, né, gente, de vez em quando. Eu enrolei porque, assim, ó, isso aqui é o output, é a saída do nosso programa. Os dados, resultados lindos e maravilhosos estão tudo aqui para nós. Mas eu quero voltar lá naquele negócio das variáveis, do laranja, azul, sabe? Então, assim, ó, tu vem aqui com o mouse, aqui embaixo, e ele tem sempre aqui embaixo agora duas janelas. A janela do output, que é essa aqui que vocês estão enxergando, né? E a janela dos dados. Tá vendo ali? Janela dos dados. Então, tu clica na janela dos dados e agora brinca aqui, né? É glicose, né? Então, a gente vem na visualização da variável e vem em glicose. Olha aí como ficou bonito, ó. Glicose. Precisa mexer mais alguma coisa aqui? Não sei, depois a gente vê. Vamos botar os dados lá, gente, da glicose? São bastante, né? Olha ali, ó. São 36. Então, Ctrl C da primeira coluna e tu dá um Ctrl V aqui, ou colar, né? Ó, ficou bonito. Vai lá na segunda coluna, tu dá um Ctrl C, embaixo, colar. Agora vem aqui, terceira coluna, Ctrl C, vai lá, colar. Beleza. Olha os 36 dados aqui, tá vendo?
Bonitinho, né? Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Muito bem. Vamos olhar lá, gente. Não sei mexer no que aqui. As glicoses são todas inteiras, então eu posso tirar. Não tem porquê também. Valores, não. Omisso não tem nenhum omisso. Alinhar é frescura. Mas, medida é interessante a gente deixar certinho. Escalar é uma medida, né? Glicose é uma medida. Gente, tá vendo o disquetezinho ali? Dá um clique nele, pimba, ele grava. Então agora, se der um pane na luz aqui, vocês já sabem que o quê? Que a gente tem aqui os dados todos gravadinhos, tá? Ninguém perde mais. Vamos lá trabalhar, gente? Então agora eu tenho que descobrir a normalidade. Como é que a gente faz? Olha a barbada do século. Ah, vai até aqui, tá? Aqui, ó. O resto não precisa. O resto é um pouco de frescura e tal, mas tudo bem. Vai até aqui, ó. Mas tem que decorar isso aqui. Não. Vamos lá. Tá tudo escrito aqui, né? Então vamos lá em analisar, estatística descritiva e explorar. Pode olhar lá no material, era isso que eu pedi, né? Pimba. Bom, aqui tá a célula, tu tira a célula e troca por glicose. E diz lá, pode ver, ó, seleciona gráficos e opta por normalidade de gráficos, normalidade e gráficos com testes. Vamos lá, então? Clique em gráficos, vai procura aqui, gráfico de normalidade com testes. Dá um cliquezinho ali, e esse aqui tu pode tirar. O que tu quer é esse daqui. Bom, lembrando que a partir de agora, eu nunca mais, na aula de hoje, eu preciso vir aqui, tá? Porque ele já está marcado aqui, ele não desmarca mais o que ele marcou. Para desmarcar, só se eu sair do programa e entrar de novo, tá? Mas a gente vai sempre vir aqui igual, tá? Para vocês nunca esquecerem que você tem que vir pelo menos uma vez quando vocês estão fazendo o trabalho, quando vocês estão fazendo uma análise, e tu vai dizer assim, mas eu não vou ter como fazer análise. Tá louco? Gente, eu vou assim, ó. Vamos combinar uma coisa. Se vocês começarem a falar, eu não vou ter como fazer, eu quero até fazer um trabalho, estou pensando numa ideia aí, tem um professor que está, né, incentivando a gente a fazer algum trabalho e tudo mais, e eu não vou ter condição, porque eu acho que é muito para minha cachola. Não. Bom, primeiro, que não pode ser muito para vocês, uma coisa que deve ser simples, né? Complicado é saber o nome dos negócios aí que você tem que saber cortar, saber isso que é complicado. Essa parte é uma parte simples. Agora, mesmo que vocês não tenham, que vocês acham que não tem condição, lembre de uma coisa, fazer junto comigo alguma análise que vocês precisam, vocês vão aprender junto comigo. Eu vou aqui, olha, tu vai aqui, tu vai aqui, tu vai ali, tu vai ali. Né? Então, eu vou mostrando isso. E outra coisa, tu na hora de uma apresentação, se foi tu que fez, ou se tu estava junto da pessoa que fez, no caso, junto comigo lá na sala, mostrei para ti como é que lá, gente, tu tem um domínio maior na hora da apresentação. Os caras podem te perguntar ali sobre uma parte até estatística, que ninguém vai perguntar, mas vamos supor que alguém queira, tá, tu fizesse esse teste aí, isso aí eu fiz um teste, pode até dizer, ó, foi junto com o prof tal e tal, mas a gente fez um teste junto, e aí a gente aplicou o teste tal, e o resultado foi esse, ponto. Entendeu? Os caras dizendo que não tem como saber fazer isso aí, não falem isso, não falem isso. Então aqui, ó, marcou esse cara, continuar, dá o ok, e agora vai vir o nosso primeiro. Vem um quadro, né, que diz que a glicose tem 80, o desvio padrão de 6, um desvio padrão pequeno, bem bom, mediana de 80 e tal e tal. E aí aparece esse quadrinho aqui debaixo, que é o teste de normalidade. E esse cara, para mim, é o ponto-chave da questão. É o ponto-chave. Repetindo, isso aqui não vai nada no trabalho. No trabalho de vocês até vai, mas eu estou dizendo num artigo, não vai. Porque a única coisa que eu já enxerguei aqui é que eu vou utilizar um teste paramétrico ou não paramétrico. Eu não estou dizendo ainda qual aplicar, mas eu estou dizendo que um deles eu vou aplicar. Então, vamos lá. Aí a gente pegou aquele quadrinho, né? Ele pegou aquele quadrinho, tá aqui ele, tá vendo aquele quadrinho lá? É o mesmo, né? Ó, tá vendo? Igualzinho.
E aí, gente, tem uma regrinha muito interessante aqui em cima, porque nós temos na grande dúvida. Pegamos o Kolmogorov, que tem um SIG, ó, o SIG aqui, ó, tá? Olha aqui o SIG, tá vendo? Ó, SIG 0016, ou tu pega um SIG 0059. Se vocês lembraram a nossa aqui, ó, o nosso resumo, vocês sabem que se pegar um teste, ele vai dar maior que 005, Shapiro, e se pegar o outro, que é o Kolmogorov, ele dá menor. Então, olha a dúvida que eu dou para pegar um teste paramétrico ou não paramétrico. Então, gente, eu tenho que escolher um. Só que a escolha é uma escolha segundo um critério. E qual é o critério? O critério é barbada. Olha ali. Toda vez que eu tiver dimensão igual ou superior a 50, dimensão igual ou superior a 50, nós usaremos Kolmogorov. Para quando for reduzida, então nem preciso dizer para vocês, né? Que a gente vai aplicar o Shapiro. Para quantidades de 50 ou mais, uso o Kolmogorov. E para menos de 50, a gente usa o Shapiro. Alguns autores, até se vocês de repente vão estudar, né, alguma coisa, eu gostei disso aí, cara, isso aí é bom, cara, isso aí pode até render grana, pode mesmo, aliás, rende e rende muito, tá? Vou dizer para vocês muito sério. Sério, hoje, sinceramente, eu posso garantir para vocês, se eu quisesse deixar da aula, hoje se eu trabalhar e eu estou montando uma... Aqui, ó, até vou mostrar agora. Agora é só de bobo, eu vou mostrar. Não é que é mentira, não é mentira. Olha aí, ó. Vocês vão enxergar agora. 1, 2, 3. Vai, mostra. Aí, ó. Tá vendo isso aqui? É isso aí, gente, ó. Estou montando uma empresa de consultoria e análise de dados. Tá? Então, aqui do outro aqui é a parte, né? Mais ou menos. Aqui o site não está pronto. O LinkedIn tenho, mas não tá legal. E a gente está organizando um pouquinho aí para a gente montar a nossa consultoria, minha no caso, né? A minha consultoria, tá? Então é uma consultoria de análise de dados. Eu faço análise de dados biomédicos, trabalho científico, TCC, dissertação, tese, cursos de análise de dados biomédicos via SPSS ou presencial online e cursos de SPSS. E aí a gente está entrando na parte de vídeo também. Então, o que eu quero dizer a vocês é que tem campo muito grande, basta estudar e entender bem essa parte que é um campo bastante farto aí e que vocês com certeza absoluta teriam condição. Mas claro, vocês têm um objetivo na vida de vocês que é estudar medicina, né? Mas se sobrar um tempinho estudar uma bioestatística, né, gente, não está nada fora da medicina, né? Nada fora. Então, por que eu falei isso? Sei lá, me deu vontade e fui falar. Bom, então é o seguinte, é que alguns autores, tá, gente, aí depende, tá, agora eu me lembro, quando vocês lerem, de repente, vou pegar um livro para ler e tal, gostei muito e tal, eu tenho vários, se vocês quiserem um dia, livros meus aqui eu empresto para vocês tirem um xerox, VV, né, vai e volta na hora, mas porque são livros que eu não consigo mais comprar aqui. Muitos aqui nem consigo aqui mais. Mas assim, ó, o que interessa é que vocês procurando em livros, uns livros vão dizer assim, é 30. Se mais de 30 é o Kolmogorov, menos de 30 é Shapiro. E uns livros, a maioria, é 50. Tá? Então a gente usa a questão da maioria, trabalha com a maioria, e aí então indicamos. Quem tem 50 ou mais, usamos Kolmogorov. E aí a pergunta, quantos dados eu tenho? 36. Então quem tem 36, sinto muito, isso daqui a gente não utiliza, tá? Não utiliza. Ó, eu risquei aqui, tá vendo? Deu uma riscadinha. E usamos então quem? Usamos estes carinhas aqui. Vamos botar numa cor amarelinha. Tá aqui. Esses caras que a gente usa. Mas na realidade, eu só quero um, que é este daqui. Esse aqui. E aí eu vou lá na minha colinha que eu fiz ali em cima, né? É maior que 005, né, gente? É um pouquinho maior. Eu não vou ser grosso, mas sendo grosso. E eu não te perguntei? Te perguntei se é um pouquinho maior. É maior ou não é maior? Mas é um pouquinhozinho.
Não te perguntei de novo. Então é o seguinte, é maior que 0,05? É, né? É maior, né, gente? Ponto. Então vamos olhar lá, nossa cola aqui. Maior ou igual a 0,05, distribuição é normal. Maravilha! Já sei, então. Por causa desse cara aqui, nós não rejeitamos a normalidade. Ou seja, não rejeitar a normalidade é que eles são normais. Então, os dados são normais. Então, se eu estou na minha grande dúvida de usar um teste estatístico, eu sei que para aquele conjunto de dados ali que eu tenho da glicose, do pessoalzinho, né? Eu sei, quer ver, ó, que eu vou usar um teste amarelo, né? Acho que é amarelo, vamos olhar lá. É, né? Paramétrico, quando os dados forem normais, tá vendo aqui embaixo? Normal, normal, normal e normal. Usamos um teste amarelo. Ai, mas qual teste? Calma, recém a gente está vendo que nós usaremos um teste em amarelo, tá bom? Beleza, gente, alguma duvidazinha? Eu estou indo bem calmo, hein? Tá bem calmo e tá bem tranquilo. Volta lá onde é que a gente estava lá. Volta lá, volta lá. Então, esse cara que decidiu aqui, ó, vai usar no Clândio, vai usar no teste amarelo. Muito bem, tá decidido então, tá? Muito bem. Gente, tem uma outra regra aqui que eu vou hoje passar, porque eu já quero, não é porque eu não preciso dessa regra nos primeiros testes, tanto da aula de hoje, quanto o iniciozinho da aula que vem. Talvez no final da aula que vem, eu vou precisar voltar à página número 15 para a gente fazer uma outra coisa. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, não é, né? Não é uma coisa de outro mundo, não. Mas também vamos com calma, vamos com calma. Vocês aprenderam agora a decidir, vocês sempre estão numa estrada, tá? A estrada chama-se, vou pegar a rodovia paramétrica ou a rodovia não paramétrica. Queria que vocês estivessem aqui na frente, gente. Eu estou dando aula com as mãos agora, tá? Então, eu estou parado, aqui eu estou parado, juntei as mãos. Estou parado na esquina. Eu vou pegar a rodovia paramétrica ou a rodovia não paramétrica. Quem vai decidir? O que vocês já sabem fazer, a normalidade. A gente vai fazer mais de 30 normalidades até o final. E ai de vocês que no final me digam assim, ei, eu não sei saber fazer normalidade. Mais de 30, tu não, pode não saber agora. Mas só na aula de hoje a gente vai fazer umas 4 ou mais. Até o final é mais de 30. Mais de 30 certo. Então eu tô naquele passo ali, sabe? Pego a rodovia paramétrico, rodovia não paramétrico, rodovia paramétrico. Ah, paramétrico sim, por causa desse carinha aqui. Ai, mas quase eu peguei a outra rodovia. Fica contigo essa informação. Fica contigo, usa ela para o teu bem entender e faz o que tu quiser com ela. Não, não faz o que tu quiser. Não faz nada com ela. Né? Por pouco ou por muito, não interessa. É só fazer isso aqui e deu para a bola. Bom, agora, gente, eu vou pular então isso aqui, né? Eu vou pular. Aí tem outro teste aqui, que é da glicose de novo, papapá, não outra glicose. E chegamos ao nosso primeiríssimo teste. Agora o negócio começa a ficar lindo. Ah, não é isso aqui que eu quero fazer? Agora começa a ficar lindão. Ali. Teste T para uma amostra. Sabe quando que a gente usa o teste T para uma amostra? A gente usa quando os dados forem normais. Beleza? Lembra que eu estou na rodovia paramétrico e não paramétrico? Então, eu tenho que estar na rodovia paramétrico. Eu tenho que dar normal. Então, quando os dados forem normais. E sabe quando que eu utilizo o teste T para uma amostra também? Quando eu tiver uma amostra. Que beleza, né? Que baita informação. E quando eu uso teste T para 2 amostras? Ah, quando eu tiver 2 amostras. E tiver 3 amostras, e aí são outros testes. Esse é só para uma amostra, tá? Tem que ser uma variável quantitativa, numéricazinha, tá? Eu pegar ali a idade de vocês, eu pegar o peso de vocês, então, tudo quantitativa, tá? E eu pretendo ver, tá? E eu sei que alguém vai me perguntar depois no final, os testes bons, gente, vão ser um teste que eu vou na aula de hoje fazer com vocês. Logo, logo, eu farei um teste com vocês chamado teste T
para dados pareados ou independentes, tá? Mas para chegar naquele, eu tenho que passar por esse. Então, nesse teste aqui, eu tenho o quê? Um órgão de saúde da prefeitura diz que o peso médio dos recém-nascidos é 3,5 kg. Então, vamos dizer uma coisa bem simples aqui, tá? A prefeitura aqui de Santa Maria, para dizer que os nascimentos que ocorrem em Santa Maria são de sempre bebês bastante nutridos, né? Com 3,5 kg e tal. Eles disseram, gente, aqui não, poucas nenês nascem com peso baixo. Aqui eu já estou dizendo que nascem com peso 3,5 kg. Bom, o que acontece? Considerando dados socioeconômicos, que procuraram o hospital, um pediatra suspeita que o peso médio não seja 13.500. Ele está suspeitando. A informação disse que era 13.500 e ele suspeita que não. O que ele vai fazer? Ele vai recolher desse hospital que está sendo informado, né, uma quantidade de nascimentos que ocorreu ou que ocorreram durante um ano, durante 5 meses, durante 12 meses, que quanto maior o número de informações, mais correta talvez vai ser a tua solução final. Se tu tiver 2 ou 3 neném só, aí é sacanagem, não tem como tu fazer. Mas se tu tiver ali uns 50, uns 100, uns 500 nascimentos, por exemplo, no ano, pô, seria interessante, né? A gente ter ali, a gente tirar uma noção bem clara do resultado. Mas o pediatra está dizendo na cabeça dele assim, os caras estão mentindo, cara. As crianças aqui não nascem com 13,5. Acho até que nascem com menos, mas não nascem com 13,5. É muito ridículo o que o cara está falando. Bom, o que nós vamos fazer então? Aí o pediatra conseguiu 9 pesos de 9 crianças. Então aqui, para ver, né, gente, 13,5, na realidade, né, não teve nenhuma criança que nasceu com 13,5. Mas também não teve muito longe, né, exceto essa aqui, que foi bem longe essa. Mas o resto, 13.400, 13.500, 13.100, 13.200, né? 13.200 é novo, 13.100, arredondando, né? Então tu vê que 13 e pouco, né, gente? 13 e pouco, não sei. Então o que eu vou fazer? Eu vou vou lá no banquinho de dados, vocês vêm aqui na bolinha do SPSS, vem banco, clica aqui para criar, então, a tua variável. E tu vai criar a variável peso, eu gosto de maiúsculo, né? Peso das crianças. Ó, lembra? Eu fiz de propósito que eu digitei, não sei se vocês viram, peso crianças. Ó, dei um espaço e usei, além disso, o C cedilha, né? E aí ele disse ali para mim, olha, pô, tu criou um caractere inválido, então tu vai botar o quê? Se quiser escrever 2 palavrinhas, peso, underline, crianca, né? Beleza, peso, crianca dá. Aí tá aqui, ó. Aí nada. Vamos para lá. Aqui estão os pesos para colocar. Cuidado, colocando sempre na primeira linha. Então, vamos lá. Como é que a gente faz? Eu só vou pegar os pesos aqui, tá bom? Copio e colo. Beleza, aqui estão os pesos. Aí, se vocês quiserem, aqui tu dá 0, aqui tu centraliza, e o peso é um peso, portanto, é escalar, né? Vamos ver? Então, ali os pesos das crianças, tá? Então, gente, o que eu quero dizer para vocês? Olha, eu já fiz milhões e milhões de testes estatísticos, né? Sei lá, uma quantidade imensa aí de trabalhos e tudo mais. E eu quero dizer para vocês que o seguinte, ó, eu apliquei esse teste, gente, eu acho que umas 3 ou 4 vezes na minha vida, tá? Então, ele é um teste muito pouco aplicado. Já vou dizer para vocês onde é que tu pode aplicar esse teste, tá? E aí depois eu vou fazer como um exemplo que vem seguinte, que é ali das quilocalorias, tá? Então, o que tu vai fazer? Olha ali, ó. Tu vai analisar, comparar médias, teste T para uma amostra. E eu digo para vocês, não. A primeira coisa que tu tem que fazer aqui, gente, é identificar a normalidade.
Então, não adianta a gente querer já aplicar o teste. Então, tu vem aqui, ó, em analisar, estatística descritiva e explorar. Tira a glicose daqui e bota o peso crianca para lá. Não precisa vir mais aqui nos gráficos, embora eu venha, continuar e dá OK. Espera um pouquinho e olha o que nós temos aqui. Eu não vou mandar esse quadro para o outro lado, porque esse quadro ele é muito importante, porque eu estou na encruzilhada para pegar a rodovia paramétrico ou a rodovia não paramétrico. Aí vocês vão olhar esse SIG aqui, ó, tá vendo? Por que esse aqui? Por que Shapiro? Porque nós temos 9 dados, menos de 50. E deu o quê? Maior que 0,05. Se vocês anotaram numa folha, como eu tinha anotado, agora a folha nem sei onde é que foi parar, tá? Mas quando o P der maior que 0,05, os dados são normais. Então eu estou na encruzilhada e sei que eu vou pegar a rua paramétrico, a rodovia paramétrica. Então eu volto para lá e vocês vão ver, ó, volto lá naquele quadrinho colorido, lembra? Aqui, ó, deu normal? Deu. Quantas amostras tu tem? Uma. Qual teste que eu uso? Teste T para uma amostra. Uma média, tá vendo? Então eu já sei qual teste usar. Porque eu sei que não deu paramétrico, porque a distribuição era normal, porque vocês lembram que a distribuição é normal, porque, olha aqui, ó, o P deu maior que 0,05. Deu 0,669. Maior que 0,05? Meu Deus, não é maior, né? Bom, não é maior, é brincadeira, é muito, né? Muito grande. Ah, não interessa, ele é maior e ponto final. Então vamos lá, gente, vamos ver. Agora sim, agora eu vou aplicar o teste. Agora eu sei que eu vou aplicar o teste. Como é que eu aplico o teste? Então eu vou lá. Pode ser aqui mesmo, pode ser aqui mesmo. Não precisa ir para o quadro de dados, tá? Pode ser aqui mesmo. Tu vem aqui em analisar. Pode olhar lá o que está escrito aqui no material, lá em cima. Tá vendo? Leu? Leu? Então tá bom. Tu leu, então tá bom. Vai analisar. Vem aqui, ó. A aula de hoje, a aula próxima e um pedacinho da próxima. A gente vai cair sempre aqui nesse lugar. Tá? Então nós vamos comparar médias usando uma amostra de teste T. Uma amostra de teste T. Clica. Põe o peso da crianca lá em cima, tá? E qual é o peso que tu quer testar? Eu tô na grande dúvida, tá? Eu estou na grande dúvida. Eu acho que essas crianças não nascem com 3,5 kg, coisa nenhuma. Então eu coloco aqui 3.500, que é o que eu tô analisando, né? Eu dou OK, espera e pega esse quadro aqui. Pega os dois já de uma vez, né? Tem aqui a média, tem o desvio padrão e esse quadro que é o que me interessa, tá? Esse quadrinho que é o que me interessa. Então eu coloquei esse quadro aqui. Vocês estão enxergando a média, são 9 bebês. A média de peso é 13,100. Gente, 13,100, aí é aquela história, né? Eu acho que está muito longe dos 3,5 kg que a prefeitura estava dizendo. Que o órgão lá, que o hospital dizia que aqui as crianças nascem tudo nutridinho, tudo com, né, bem de saúde, né? Nada nem desnutrido, coisa nenhuma. Um desvio padrão bom, né, de 300 gramas, tá bem bom o desvio padrão, não é muito grande não, né? É 10% mais ou menos da média, tá um bom desvio padrão. E o que interessa tá esse quadrinho aqui. E agora a gente vai aprender a ler esse quadro. Vocês aprenderam a ler o quadro da normalidade. Gente, eu quero saber se estão me escutando. Sim, claro. Gente, tem que ser rápido, gente, porque vocês me dão cada susto. Tá, beleza. Então, o que acontece? Vocês sabem ler o quadro na normalidade, vocês já sabem ler o quadro na normalidade. A gente já fez exercício lá em cima e a gente já usou agora, ó, a gente já usou aonde? Aqui. Esse quadrinho aqui. E você sabe qual é a função do quadro normalidade, indicar para qual BR que eu vou. BR paramétrico,
BR não paramétrico. Mandou eu para BR paramétrico. Aí tu vai pegar esse quadro aqui e vai ler agora. O teu SIG, ou teu P, é esse aqui. Então, a partir de agora, a partir deste momento, tá? Toda vez que, olha aqui, vamos dizer assim, resumo, pode ser, resumo. Eu acho que vai mudar a letra aqui. Resumo, tá? Não quero mudar a letra, tá? Então, sou chato para isso. Tá ali. Resumo. O que o resumo nos diz? O resumo nos diz o seguinte. Se o P for menor igual 0,05, existe diferença significativa. Repito, a partir de agora, vocês memorizem o que eu estou descrevendo aqui, tá? Se, caso, vou botar assim, caso P for maior que 0,05, é só botar o contrário. Não existe diferença significativa. Muito bem. Então tá aqui para nós, tá? Isso daqui vai nos seguir até o fim do semestre. Aliás, duas coisas vão seguir até o fim do semestre. O que é? O que vai seguir? A normalidade. A normalidade é aquilo que está escrito lá em cima, tá, gente? Eu volto lá e não tem galho nenhum, ó. Onde é que está aqui? Aqui, ó. P maior ou igual a 0,05, distribuição é normal. Se é menor, não é normal. Pronto, tá? E aí, a partir de agora, são essas conclusões. Então, quando vocês enxergarem, tá? Num artigo, um P menor que 0,05, vocês vão ter ali como resposta, vocês já sabem, tem uma diferença. E eu vou tentar pegar aqui. Eu já volto aqui, tá, gente? Não vou sair, tá? Já volto que eu digo lá. E aqui tá uma exclamação. Ai, onde é que tu tá aqui? Ai, onde é que tu tá? Puxa vida. Aqui. Pode ser aqui, eu acho. Pode ser, sei lá. Aqui. Vamos pegar um trabalho aqui. Eu não vou lembrar. Pode ser esse aqui? Vamos ver. Ver se aqui deu. Tá, isso aqui foi um trabalho junto com uma professora aqui da fisioterapia, tá? Que a gente publicou o ano passado, 2020. Vamos ver aqui. Eu não me lembro se tem, tá, gente? Faz tanto tempo que eu fiz média, dizia o padrão, tá, tudo bem, mas não é isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar alguma coisa aqui. Aqui! Tá aí, ó. Tá? Então, gente, bom, primeiro que não me pergunte muito sobre trabalho, porque se eu for ler todos os trabalhos, eu vou ficar louco, né? Então, eu só pego os dados e gero os resultados. E os resultados foram aqui na tabela, tá? E aqui eles devem falar em algum momento, gente, aqui, ó, tá vendo, ó? Para análise dos dados, foram utilizados o teste T de Student para dados pareados, o teste de Wilcoxon, software utilizado, né, e tudo mais, tudo bem. Olha aqui, é isso que vocês leem nos trabalhos, só que quando vocês leem isso aqui, o que o pessoal faz quando lê isso aqui? A primeira coisa, passa para frente, não vai olhar isso aqui, né? O cara não vai olhar isso aqui, é certo que não vai olhar, e não vai entender o que é isso. O que significa dizer, gente, que nós temos dois momentos aqui, o momento pré e o momento pós, tá? Uma avaliação ali na escala, sei lá, o nome da escala APQ e tal, e tudo mais. O que significa quando o P dá 0,020? Que existe uma diferença significativa no momento pré para o momento pós. E nessa diferença, o momento pós ganhou, em termos de valores, uma diferença significativa. Tu vai dizer, capaz, a diferença foi pouquinha. Eu só vou dizer para vocês quem é tu e quem é o rabo do tatu que vai dizer isso aí. Você não tem que dizer. E a diferença é pequenininha. Se a diferença fosse pequenininha, olha aqui, ó, aqui não houve diferença, tá vendo? 16,90 para 16,67. Por que não teve diferença? Porque o P deu acima de 0,05.
Aqui não deu diferença também, gente, ó, 773 para 683. Não foi considerado diferença. Olha aqui, ó, 8 baixou para 7,7 na representação emocional. Não teve diferença. Onde é que teve a diferença? Nas consequências negativas, ó, teve diferença significativa, tá vendo? Porque o P deu menos que 0,05. Nas consequências positivas, também deu uma diferença significativa, deu 0,008. E na linha do tempo crônica. Agora, repito, eu não posso explicar muito aqui o que significa isso, tá, gente? Mas o que eu quero dizer é que a gente aqui aplicou testes que mostraram para o leitor que as diferenças significativas aqui ocorreram na linha do tempo, nas consequências positivas e nas consequências negativas. Já no controle positivo, no controle negativo e na representação emocional, não ocorreram diferenças significativas. Em algum momento tem que estar escrito isso aqui, tá? Em algum momento deve ter escrito isso, aqui, ó, verificou diferença significativa, e aí vai, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, ó. Vocês já se depararam com isso, certeza absoluta que vocês se depararam com isso, tá? Então, não vou fazer nada aqui, vou cair fora dali, e aí? Tá? Então, em algum momento, vocês se depararam com isso. Então, é só vocês lembrarem, gente. P menor que 0,05. Lembra daquele quadrinho agora que eu mostrei? Existe diferença significativa. P maior que 0,05. Não tem diferença. Então, a minha pergunta é, tem diferença ou não tem diferença significativa? Tem diferença, né? Olha ali, ó. P menor que 0,05, existe diferença significativa. Então, o que eu vou concluir, então, gente? Aqui não tem H0 e tal, que, né, direto, tu vai dizer o seguinte, ó. O pediatra está certo em sua suspeita de que crianças dessa cidade não estão nascendo com um peso médio de 13,5, né? E o P tem que sempre, quando tu colocar essa conclusão, tu tem que colocar o valor do P, né? Então, as crianças dessa cidade estão nascendo com 3.092 gramas, com 301 de desvio padrão. Então, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é que tem erro nessa história aí, né? A prefeitura está falando uma coisa e os dados me deram outra. E contra dados, tu nem inventa de querer discutir. Aí tu não discute comigo. Ah, mas é só 300 gramas, 400 gramas, não sei o quê. Eu quero dizer que não discuta comigo. Com números não tem como discutir. Não é comigo. Não se discute contra números que deram ali nas análises estatísticas. Tá? Então, tem diferença. Significa, então, dizer que as crianças dessa cidade, nesse hospital, estão nascendo com 13,100, diferentemente do que o hospital ou a prefeitura, né, disse. Então, são informações que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Pois muito bem. Aí o cara diz assim, Clânio, mas onde é que tu usa isso aqui? Pois é. Gente, quando tu quer comparar, por exemplo, o teu trabalho, tá, com o trabalho de algum outro autor numa outra cidade, tá? Então, por exemplo, tu vai comparar os teus dados com os dados de um autor lá de Curitiba. Muito bem. Só que o trabalho de Curitiba, ele não te dá esses númerozinhos aqui. Vocês sabem que esses números nunca vão aparecer nos trabalhos, né? O peso das crianças, né? Vai aparecer a média. Não vai aparecer os números. Vai aparecer as quilocalorias que as pessoas usam, utilizam, né? E tal, e tal. O que eles vão dizer? Bom, o autor lá de Curitiba, por exemplo, tá? Ele disse que as pessoas, 15 jovens, ele analisou lá uma quantidade de jovens, ele analisou, e ele disse que lá a quantidade considerada, a média de ingestão calórica é de 2.100 quilocalorias. Mas isso quem disse foi o autor lá, né? Um autor lá de um artigo lá de Curitiba. Muito bem. Eu quero comparar o meu resultado com o resultado deste autor.
Entendeu? Então é isso que a gente usa. Para que a gente usa? Então as 3 ou 4 vezes que eu usei foi para comparar. Aí o cara assim, mas se tiver os dados de Curitiba, tu compara direto com os dados. Perfeito, eu compararia direto com os dados, mas tu nunca vai ter os dados. Por quê? Porque um artigo tu não coloca os dados. Tu não vai me colocar esses numerozinhos aqui numa tabela. Ninguém quer saber isso, tá? Ninguém quer saber. A gente quer saber a média, o desvio padrão, houve diferença, não houve diferença. A gente não quer saber. O João, 1.867 quilocalorias. A Maria, 2.050 quilocalorias. Não quero saber isso, tá? Então, eu quero comparar o meu resultado. Isso aqui é meu, esse trabalho é meu. Mentira, não é mesmo? Estou brincando, mas esse trabalho aqui é meu. Então, eu quero comparar o meu resultado com o resultado de um trabalho lá de São Paulo. O cara disse que as pessoas dessa faixa etária, né, esses jovens, eles ingerem em torno de 2.100 quilocalorias dia. Ei, será que é isso? Será que não? Será que o meu resultado está batendo com o resultado lá de São Paulo? Não, vamos ver, né? Vamos ver. Mas por que vai querer fazer isso? Gente, sempre quando vocês fazem um artigo e vocês leem um outro trabalho de um outro autor que tem a ver com o teu, tu vai fazer as tuas análises e tu vai dizer assim, os resultados do meu, claro, não é assim que tu vai escrever, né? Mas os resultados do meu trabalho batem com os resultados do João sem braço de um trabalho lá de Recife. Muito bem. Então, tu está comparando os teus resultados com o resultado de um outro trabalho. Ou então, diga ao contrário, os nossos resultados não estão batendo. Também é uma verdade, também é uma situação, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com quilocalorias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai obrigatoriamente abrir aqui o nosso banquinho de dados. Eu vou botar aqui, abrir aqui, Kcal, que é quilocalorias, tá? Beleza, chamei Kcal, não tem como a gente trocar. Venho aqui nos dados, e vou botar o Kcal aqui. Vamos lá pegar o Kcal. Peguei aqui todos, Ctrl C, e vou levar para lá, colar, Ctrl V. Tá. Agora, gente, eu não vou mexer em nada. Só para dizer para vocês que o que eu fiz aqui, mexer e deixar bonitinho o número, é só perda de tempo. Não vou mexer em nada disso aqui. Olha, esse aqui eu até gosto de deixar, porque para deixar bonitinho. É escalar, tudo bem, né? Mas o resto, gente, não tem o porquê, tá? Então, beleza, deixa assim, ótimo, maravilha. Vem cá, eu quero comparar com quanto? Te cuida aí, tá? Te cuida aí. Gente, eu vou deixa eu fazer uma pergunta aqui antes de entrar numa questão aqui, tá? De fazer isso aí. Deixa eu voltar para a questão anterior e fazer uma pergunta. Alguém poderia me dizer como é que a gente poderia dar uma resposta exatamente ao contrário, dizer que o hospital está falando a verdade e o pediatra que estava suspeitando, ele está errado? O que eu poderia fazer para que não desse essa resposta aqui? Que é o que deu, né? E desse essa aqui. E aí, se desse essa segunda resposta, o hospital estava falando a verdade e, em segundo lugar, o pediatra não estava falando a verdade. Hein? O que vocês acham? Uma amostra maior que 50? Pode ser, pode ser. Mas se for uma amostra muito parecida com o que é esta amostra, ela... Não, só um pouquinho. Tu está confundindo com a normalidade, tá? Mas uma amostra maior ou menor, ela vai ter que ter algumas mudanças. Ou tu mexe aqui, nos pesos das crianças, tá? Tu coloca elas pesando perto de 3 quilos e pouco. Eu vou dar um exemplo. Isso não se faz, tá? Mas eu vou fazer. Vou pegar essa criança aqui, com 2,5 kg. Eu vou botar 13,200, tá? Vou pegar essa criança aqui com 2,700 e colocar 13,200 também. E vou botar essa criança aqui com 2 e vou botar 13,200. Agora eu quero mostrar para vocês, há uma tendência, eu não sei, tá? Vou fazer agora, rodar de novo.
acho que a resposta vai dar outra. Tá vendo aqui que a maioria está pesando perto de 13 e pouco? Então, vamos lá. Eu vou analisar, comparar médias. Aqui, teste T de uma amostra. A questão é a mesma. Vamos ver o que deu. Não continua não dando ainda. Tá, eu quero ver um valor que dá. Tá, continua não dando. Então, eu vou mudar. Ó, não adianta, eu vou tentar mexer até dar um valor ali. Vou mudar isso aqui para 13.600. Tá, e vou mudar, sei lá, esse aqui para 13.300. Não sei, vamos ver o que vai dar aí. Agora eu vou mandar rodar mais rápido só. Não ainda. Incrível pareça, ainda não está dando. Tá? Então agora eu vou mexer mais ainda. Botar esse aqui com 13.400 e botar esse aqui com 13.400. E esse aqui com 13.300. Tu vê, os pesos estão bem próximos já de 3,5 kg. Então, se eu botar aqui 0,018, cara, incrível que pareça, ainda não. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar? Existem dois caminhos para dar uma resposta diferente. Eu mexer aqui, eu vou mexer nesse aqui, eu acho que nesse aqui agora dá. Mexo nesse aqui. Tá? Tu vê que os pesos aqui, gente, estão tudo meio parecidos com 3,5 kg agora. Então, teria que dar uma resposta muito mais... E ainda não. Deixa eu mudar mais ainda. Tem que botar uns pouquinho... esse 3.200 aqui que tá me errando aqui, ó. Botar 3.600. Tá? Então, agora, dou aqui o OK. Olha aí, ó. Claro, eu fiz uma mudança muito radical, né, gente? E aí, o que acontece? O P tem o 0,147. E se o P dá 0,147, a gente já conclui que o P é maior. Então, quer dizer que não vai existir uma diferença significativa entre o peso fornecido pelo hospital, né, e a desconfiança do pediatra. O pediatra está errado na sua desconfiança e o hospital está falando a verdade. Então, quer dizer, tudo vai depender da quantidade, entendeu? Os pesos ali. Então, se tem coisa muito diferente, vai dar uma resposta diferente. Por que eu estou falando isso agora? Porque eu acho que vai dar nesse aqui. Vamos olhar aqui agora. Vamos lá. Vamos fazer, então, a segunda agora. Teste T. Vamos olhar o quê? Primeiro, vamos fazer a normalidade. Então, vocês lembram como é que é? Analisar, descritiva e explorar. Aí, tu tira aqui o peso da criança, coloca as quilocalorias, e lembrando que isso aqui é apenas que me interessa esse quadrinho aqui debaixo. Esse quadrinho aqui debaixo. Tá? Esse aqui. Vamos olhar lá ele? Tá ali ele. Bom, o que nós vamos analisar? Nós vamos analisar o Shapiro-Wilk, porque nós temos menos de 50 dados, e o P deu acima de 0,05. Lembrando que quando dá acima de 0,05, nós temos, então, a distribuição normal. Como o P, né? Como o P deu maior que 0,05, os dados são normais. Então, aquela encruzilhada onde eu estou, né? Aquela encruzilhada onde eu estou, vocês já sabem que aquela encruzilhada já me leva a um caminho qual? Usar um teste paramétrico, porque os dados são normais. Tá? Bom, o que a gente vai fazer então? A gente vai aplicar o teste para uma amostra. Então, comparar média, teste para uma amostra, tira o peso da criança, coloca as quilocalorias. Agora, só lembrem, quanto que ele quer? Olha, ele está querendo analisar, averiguar se essa população de jovens consome diariamente em torno de 2.100 quilocalorias. Então, a gente vai olhar aqui, vai colocar aqui, ó, 2.100. Ali. Vamos ver o que vai dar. Eu estou comparando as quilocalorias minhas com algum outro trabalho de algum outro autor que disse que essas jovens consomem 2.100 quilocalorias. Dou OK. E pego esse quadrinho aqui debaixo. Pego esse e esse, os dois, né? Aqui ele pegou um outro, né? Que é um grandão, e pegou esse aqui. Olha o que nós temos aqui, gente, ó. Nós temos o valor teste de 2.100. Olha o que deu o P. E aí? Quando o P for maior que 0,05, não existe diferença. E eu ia perguntar antes para vocês. Olha
quanto que ele quer que a gente compare? Compare 2,100. Quanto é que deu a média? 2,200. Tu acha que é uma diferença grande aí, gente? 2,100 para 2,200? Não é. É uma diferença não significativa. Existe uma diferença? Óbvio que existe. Os dois não são iguais. Mas essa diferença não é significativa, certo? Então, olha a conclusão que a gente chega. Quando o P é maior que 0,05, vamos concluir que a média do estudo é significativamente igual a 2.100 quilocalorias, embora o meu grupo consome 2.200. Mas a diferença de 2.100 para 2.200, ele não considerou uma diferença significativa. Então, tem que sempre colocar essa informação e o valor do P. É isso que a gente vai fazer. Certo? Bom, mas esse teste, gente, é o teste que a gente diz que é o menos utilizado que eu utilizo na minha vida, entendeu? Olha bem, já fiz algumas coisinhas, então esse é o que eu menos utilizo. Tá? Agora, quando a gente entrar nesse daqui, vai ser show de bola. Por quê? Porque nesse daqui, gente, eu vou comparar quem tira a nota mais alta, homem ou mulher. Tá aqui, eu tenho as notas dos homens, a nota das mulheres, e eu quero verificar se há uma diferença significativa. Se existir uma diferença significativa, está aplicando o teste, e eu verificar que o P deu 0,0 alguma coisa, ou seja, menor que 0,05, tem diferença e alguém tira nota maior que o outro. Se a diferença não for significativa, a conclusão minha é que o sexo não influencia na geração de melhores notas. Entendeu? Olha a conclusão que a gente vai chegar. Depois tem um outro teste, gente, que é muito legal, que logo a gente vai fazer também, isso tudo na aula que vem. Será que bebida faz com que a gente perca o reflexo na direção? Bom, eu vou pegar esses dados aqui e vou comparar o mesmo grupo, o João, a Maria, o Pedro, o Clândio, papapá, antes de beber e depois de beber, usando um simulador. E a gente verifica, no uso do simulador, se existir uma diferença significativa de um momento para o outro, significa que a bebida faz com que a pessoa perca o reflexo na direção. Se não der diferença, eu vou chegar numa conclusão ridícula, mas eu vou chegar, que é o seguinte: bebam o que quiser, não tem problema, não vai perder reflexo nenhum na direção, e a gente sabe que isso não é verdade. Essa era a única questão que, se desse essa resposta que eu falei por último, essa é a única questão que eu mudaria os resultados, tá, gente? Eu mudaria, porque não seria correto, né, eu chegar numa conclusão: não existe diferença significativa, ou seja, o consumo do álcool não faz com que as pessoas percam reflexo na direção. Eu não sei mudar, que fique bem claro. Os dados foram os dados retirados de um livro chamado Estatística Médica, né, que a biblioteca tem, e aí a gente pegou esses dados e gerou, e aí a conclusão foi que tem, tá? Tem. Ou seja, as pessoas precisam de mais tempo, né, para realizar uma atividade, que é direção, né, um simulador, do que antes de beber. Então, a bebida, realmente, no final das contas, o cara perde o reflexo, sim. Tá? E aí tem, gente, nós temos exercícios comparando medicamentos. Eu tenho um grupo experimental, um grupo controle, né? A gente tem aí o momento que a criança nasce, a taxa respiratória, olha ali, momento 1, momento 2, acho que não é o índice de Apgar, acho que não, mas olha aqui, ó, depois nós temos outros exercícios, que é medicamento de novo, depois nós temos um medicamento que é o captopril, que esse medicamento faz baixar a pressão sistólica, e realmente, será que baixa? Não sei. Por exemplo, para esse aqui não baixou quase nada, ou baixou muito pouco, né? Mas teve outros que baixou legal, esse aqui baixou 9, né? Então, que a gente vai analisar se essa redução ela é significativa ou não. Porque se ela for significativa, o medicamento surtiu efeito para a função que é baixar a pressão sistólica. Se não der diferença, nós concluímos que esse medicamento não serve para este grupo, pode servir para outro, mas para esse grupo não serve, não. Né?
Então, sempre em cima do P, né, gente? P maior que 0,05, não tem diferença. P menor, tem diferença. E tendo diferença, conclui, né? A gente tem aqui o consumo energético das mulheres no período pré e no período pós-menstrual. Será que é igual? Será que é diferente? E se for diferente, em qual dos períodos ela tem um consumo energético maior? Também a gente vai ver. A gente tem uma outra questão lá que fala do rim esquerdo e rim direito. Será que tem diferença do peso dos rins? Então, gente, tem N coisas para a gente trabalhar. Eu posso garantir para vocês assim, ó, a aula de hoje ela foi importante para o bom andamento deixa eu estou voltando lá, para o bom andamento da do nosso trabalho, tá? Porque eu não consigo de maneira nenhuma partir direto para os testes se eu não passar pela normalidade. E o nosso objetivo, acho que foi alcançado pensando na regra do P. Na normalidade, P maior é normal, P menor não é normal, e a gente direciona o teste a aplicar. Quando aplicado o teste, já aplicamos um hoje, quando o P é maior, não tem diferença significativa e P menor tem. Acabou. Sabendo isso, da aula de hoje até a última aula nossa, a gente está com o caminho extremamente bem encaminhado. O caminho bem encaminhado é fogo. Bem encaminhado nosso objetivo, que é exatamente mostrar para vocês a grande aplicabilidade que tem. Aquele exemplo que eu citei agora há pouco da revista Kairos ali, da fisioterapia, é um exemplo na qual utilizei o outro teste depois desse. Esse aqui é o teste T para amostras independentes, quando eu comparo dois grupos, homem contra mulher, idoso contra adolescente, sei lá. E esse daqui, quando eu tenho pareado. Pareado é quando eu comparo o hoje com daqui a 30 dias. O hoje com o amanhã. O mês de março, vocês, e o mês de maio, vocês mesmos. Então, é sempre a comparação de grupos iguais. Certo, meus queridos? Cansei de falar, hein? Deixa eu voltar ali. Onde é que eu tô? Tô aqui. Deixa eu descompartilhar. E deixa eu parar a gravação. Paramos a